ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia leituras da cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade e Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo. Tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Neste primeiro episódio da terceira temporada do podcast, o doutorando em Geografia Humana pela USP, Bruno Cândido, interpreta 2 capítulos do livro O Espaço do Cidadão, de Milton Santos, sendo eles Há Cidadãos neste País e Território e Cidadania, que trazem uma reflexão sobre a formação da cidadania ao longo do tempo, abordando o caso brasileiro, reforçando os fatores de deslocamento e acesso a serviços e equipamentos na cidade como garantia de cidadania. Porém, na lógica capitalista, o significado de cidadão está atrelado a consumo, e por isso temos uma cidadania incompleta e desigual. Nesta obra, Milton traz que território e cidadania são indissociáveis. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Antes de falar da obra em si, eu queria falar um bocadinho do autor, que é o seguinte: claro que ele talvez seja o mais famoso geógrafo brasileiro, mas eu acho muito importante mencionar que o Milton Santos, que escreve esse livro, O Espaço do Cidadão, em 1987, ele aproveita a oportunidade e o momento do Brasil, né, de uma discussão muito aprofundada a respeito da nova Constituição Federal. Né? O Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura militar extremamente sangrenta e perversa, em todos os sentidos, que tinha durado 21 anos, e num clima de tentativa, de esforços e de exercícios de uma mudança política e de um novo marco, que acabou sendo traduzido em parte pela Constituição Federal Cidadã de 88, tínhamos um contexto de ebulição de ideias. Eu falo tínhamos, mas eu não era nascido, tá? Eu sou de 92, não veio ao caso, mas a rigor era um momento bastante candente, bastante importante da história brasileira, em que se discutia muitas coisas, sobretudo pensando nos rumos do país nos anos seguintes. E o Milton Santos publica essa obra em 87, né? A edição de 87 é da Livraria Nobel, e depois ela foi reimpressa várias outras vezes pela Livraria Nobel e pela própria Edusp. Pessoal, é muito curioso o seguinte, sobretudo a gente da geografia, quando fala de Milton Santos, a gente lembra muitas vezes daquelas obras teóricas principais, daquelas mais densas, daquelas mais longas, seja positivamente, seja negativamente, né? A gente muitas vezes lembra da dificuldade de ler um Natureza e Espaço, ou muitas vezes do quão didático o Milton Santos foi na urbanização brasileira, etc. e tal. E o Espaço Cidadão, embora ele fuja um pouquinho dessa regra, ele não deixa de ser tão bom quanto, né? E ele é um livro, de fato, instigante, provocador de reflexões, ele ajuda a gente a construir e a formar um pensamento crítico acerca da sociedade, é uma obra seminal, e o Milton Santos, tal como em outras obras, ele constrói um pensamento de uma leitura histórica e geográfica, ou seja, ele organiza esse debate para justamente explicar essas prerrogativas, essas premissas que levaram ao que ele chama, né, de cidadania, e tudo aquilo que se alterou de lá para cá, inclusive para fazer os contrapontos entre o que a gente tem como cidadania hoje e o que deveria ser a cidadania, né? Esse livro do Milton Santos ele é muito importante porque ele dá muitos exemplos e indicações do que deveríamos fazer. É um livro que, embora não seja tão denso teoricamente, tal como outras obras, ele é muito propositivo e ele provoca muito quem está lendo, no sentido de se incomodar e de querer minimamente pensar
em uma mudança a partir do cenário que a gente tem. E mesmo que ele tenha sido escrito em 87, um ano antes de sair a Constituição Federal, ele é atemporal, porque grande parte dos problemas que o Milton Santos já enxergava nos anos 80 só se agravaram. Né? A esmagadora maioria se manteve e muitos deles se aprofundaram. Por quê? Porque o sistema capitalista não mudou. As metamorfoses que o modo de produção capitalista sofre aprofundam as desigualdades, ou seja, nós não tivemos nenhum tipo de suavização da vida, muito pelo contrário, né? Nós tivemos o aprofundamento de uma série de evoluções tecnológicas e técnicas, e isso expandiu aquilo que o Milton Santos vai chamar de consumo, e não expandiu a cidadania, de fato. Então, são muitas lutas setorizadas, né? Uma coisa muito mais atomística do que necessariamente um avanço total em relação a determinados aspectos. Né? Bom, e uma coisa que o Milton Santos traz, que o difere de outras áreas do conhecimento, e obviamente insere esse livro no pensamento geográfico, é que para o Milton Santos não dá para se pensar a cidadania sem se pensar o território. Né? A cidadania, do ponto de vista teórico, conceitual, ela é debatida em uma porção de áreas. Ela é debatida pela sociologia, debatida pela filosofia, debatida pela história, debatida por diversas áreas do pensamento. Mas o Milton Santos faz questão de atrelar, né, de encadear a análise de cidadania com o território. Então não dá para pensar, nos dizeres dele, a cidadania sem o território e vice-versa. Tá? Muito bem. E aí eu fiz um pequeno recuo para falar da introdução, que ele vai contar de onde vem essa ideia de cidadania. E ele traz um termo chamado modelo cívico, né? Uma expressãozinha chamada modelo cívico, que para ele é o cruzamento entre a cultura e o território. E que esse modelo cívico ele vai ser justamente o seguinte: você tem a definição de uma civilização, a civilização que se espera, a civilização que se quer, e ele tem também o território enquanto sua instrumentação, ou seja, para assegurar essa distribuição de bens e de serviços públicos também. E que no final das contas, os discursos sobretudo da economia, obviamente aqueles favoráveis ao regime capitalista, né, porque não existe um pensamento único dentro da economia, evidentemente, a ideia deles era seduzir, né, era atrair, era trazer essa esperança de que se você amplia o consumo, todos se tornam cidadãs e cidadãos. Como se ser cidadã e ser cidadão é consumir. Né? Esses discursos fizeram esse esforço muito forte, muito volumoso, muito intenso e muito extenso de tornar sinônimo cidadão, consumidor, cidadã, consumidora. Ou seja, de nivelar dois conceitos que são opostos. Não é que eles são simplesmente diferentes e num determinado momento se encontram. Eles são diametralmente opostos, um em cada ponto, tá bom? E que, portanto, ele já começa fazendo uma proposta na introdução, que para ele devemos falar justamente de um modelo cívico territorial, ou seja, que essa organização do espaço sirva à cidadania, e não aos grandes agentes, às grandes corporações, e não ao capital, vamos dizer assim, embora ele não fale necessariamente ao capital, mas ele bate bastante nessa tecla da justiça social, de que, de fato, todos os recursos e tudo aquilo que nós temos no espaço geográfico, tudo aquilo que nós temos nos municípios, nas regiões, nos estados, nos países, seja distribuído de maneira equânime para o povo, e seja distribuído de maneira equânime para o exercício da cidadania. Caso contrário, a gente vai ter o cenário que nós já tínhamos à época e que nós continuamos tendo. Né? E eu selecionei 3 tópicos, né, basicamente, que é o primeiro, que ele fala justamente sobre essas particularidades do contraponto, né, dessa contraposição entre cidadania e consumo no Brasil. Né? O Milton Santos ele já faz essa ressalva nesse primeiro capítulo, né, chamado Há Cidadãos neste País? Ele faz essa pergunta, que no Brasil existem algumas particularidades nesse processo. E aí ele, obviamente, enumera essas particularidades. E também tem um detalhe muito importante, de que a leitura desse primeiro capítulo permite a compreensão de todos os subsequentes e, inclusive, faz com que a gente entenda as propostas dele. Porque, embora ele proponha em todos os capítulos, sobretudo nos capítulos finais, ele vai intensificar essas proposições e as provocações também, obviamente. O que não quer dizer que não tenha no restante da obra, mas conforme você caminha para o final da obra, elas são um pouco mais presentes.
Muito bem. Ele vai dizer justamente que o seguinte, quando a gente nasce, nós já temos uma soma que é inalienável de direitos. Ou seja, a partir do momento que a gente ingressa na humanidade, a gente já tem prerrogativas sociais, né? E essas prerrogativas sociais, esses pressupostos, são justamente direitos. Moradia, alimentação, saúde, educação, proteção contra qualquer tipo de intempérie climática, direito a trabalhar, a justiça, a liberdade e a uma forma digna de existir. E que, portanto, a cidadania vai ser uma lei que vai, sem distinção alguma, atingir todo mundo. E claro que essa cidadania, ela investe em cada qual de uma forma diferente, mas que no limite ela vai ser uma lei geral da sociedade. Porém, a cidadania não é algo com o qual o ser humano nasce. A gente não nasce com a cidadania. A gente vai aprendendo a ser cidadão, a gente vai aprendendo a ser cidadão. E que, portanto, do ponto de vista legal, do ponto de vista social, do ponto de vista político, ela tem uma organização própria e ela tem limites. Né? O exercício pleno da cidadania, ele não se dá de maneira instantânea a partir do momento que você vem ao mundo. Ele é aprendido, ele é compreendido, ele é exercitado e ele é aprimorado. Não existe um modelo pronto, não existe um gabarito do que é a cidadania e todo mundo simplesmente possui esse gabarito a partir de um determinado momento da vida e segue com esse gabarito até o último dia em que está vivo e convivendo em sociedade. É um processo contínuo de transformação, ele é um processo que oscila, ou seja, adquirir o exercício pleno da cidadania não é simplesmente saber o que é ser cidadão, é exercitá-lo, é praticá-lo, e a gente sabe que existe um tensionamento entre quem quer que nós sejamos consumidores e nós que queremos ser cidadãos, e esse tensionamento é justamente esse confronto entre coisas totalmente distintas, que é o que faz com que a gente tenha que lutar todo santo dia pela liberdade. Pela liberdade de ser cidadão, não pela liberdade de consumir, que é o que o Milton Santos justamente faz a diferenciação, né? E ele também continua dizendo o seguinte, que nós tivemos a evolução da cidadania ao longo dos séculos da seguinte maneira. A gente partiu de uma condição de membro da sociedade nacional. Nós passamos a ter o direito de associação no século XIX e depois alcançamos os chamados direitos sociais no século XX. Então imagina como que era a sociedade 300, 400 anos atrás e o que se falava de cidadania à época, né? E que, portanto, saímos, né, melhor dizendo, do status de cidadão para termos direitos políticos individuais e depois dos direitos políticos individuais, direitos coletivos. E que, portanto, isso tudo resulta naquilo que a gente chama de direitos sociais. E que é justamente com o nascimento do que o Milton Santos vai chamar aqui de homem do burgo, o burguês, né, que vai nascer o cidadão, que seria o homem do trabalho livre. Mas tem uma coisa importante, esse processo também não foi repentino. Não foi um estalar de dedos que fez com que o homem se tornasse cidadão. Tá? Foi um processo gradual que também evoluiu conforme a sociedade foi evoluindo. Tá? E é muito curioso também a gente notar nessa primeira parte que o Milton Santos traz justamente autores europeus. Que, de certo modo, essa discussão de cidadania, a criação do conceito, a evolução do conceito, etc. e tal, ela tem uma matriz eminentemente europeia, né? Porque grande parte dessas transformações ocorreram majoritariamente em países europeus, né? Ao longo do século XVIII e XIX também. Né? E que, portanto, graças a essa evolução e graças a essas metamorfoses, inclusive metamorfoses do espaço, né, do próprio território também, não só das pessoas, não só da sociedade, o cidadão lá atrás, século XVIII, século XIX, não é o mesmo de hoje. E que o Milton Santos, já na página 22, diz, olha, o conceito precisa ser atualizado. Porque não tem como a gente pensar a cidadania da forma que se pensava na época. Afinal de contas, o território mudou, o mundo se transformou, e nós temos hoje uma série de novos elementos que contribuem para tensionar ainda mais esse debate sobre cidadania e consumo. Nós temos mais possibilidades, o que não quer dizer mais acesso, né? Nós temos uma variedade maior de elementos que podem ser consumidos, de necessidades, sejam criadas, sejam necessidades rigorosamente inatas à própria sobrevivência humana, que fez com que as lutas
em torno da cidadania se transformasse. Não é mais a mesma coisa que era de 200 anos atrás, né? E ele expõe também, né, essa contradição bastante debatida e discutida a respeito de que o neoliberalismo fala em Estado mínimo, pensando em suas atividades econômicas, mas ele exige uma presença estatal muito forte sobre os indivíduos. E o que seria essa presença estatal forte sobre os indivíduos? É justamente no sentido de mantê-los, entre muitas aspas, claro, satisfeitos, de modo que eles não tenham a chance, que não tenham a possibilidade de, ao menos, contrapor aquilo que os agentes econômicos têm como interesse, ou seja, que a sociedade se permaneça inerte, em certa medida, para não emperrar o crescimento econômico, e aqui eu coloquei, entre aspas, o desenvolvimento. A gente sabe que não é um desenvolvimento de fato, né? E ele vai dizer o seguinte, na 23, que no limite nós temos uma parcela considerável da população imbuída, seja de forma consciente ou não, dessa ideia de igualdade e sociedade civil. Só que, no fim das contas, isso foi feito justamente para deturpar a ideia de cidadania e que uma série de coisas que aconteceu ao longo do século XIX e do século XX, sobretudo, fizeram com que o consumo, como esse oposto da cidadania, fosse o vencedor. Ou seja, que, no limite, o importante é consumir e não ser cidadão. E quais foram essas transformações? O Milton Santos nomeia várias delas e aqui eu separei uma série de grandes mudanças sociais, como, por exemplo, o uso da força e da astúcia nas relações internacionais, ou seja, os grandes conflitos armados, o chamado capitalismo corporativo também, e o último que talvez, sobretudo do ponto de vista mais das relações interpessoais, seja o mais importante, que é a supressão, né, o fim da vida comunitária baseada na solidariedade social, ou seja, uma ideologia que preza muito mais pelo indivíduo e pela individualidade do que necessariamente pelo aspecto comunitário, pelo aspecto social. Isso a gente tem uma série de desdobramentos que nós vemos hoje, com uma série de objetos, com as redes sociais, etc. e tudo mais. Muito bem. E que isso tudo não é feito de maneira aleatória, muito pelo contrário, usa-se muito a propaganda como construtora de símbolos, como construtora de signos, para estimular, para fomentar, para incentivar o consumismo, para fabricar a cultura de massas como algo pré-moldado, como algo fabricado que seja alienante, que seja homogeneizante, que faça com que as pessoas queiram sempre as mesmas coisas, que queiram sempre o que os outros têm, e que não tem essa percepção mais ampla e mais aberta de diferenciações, de diversidade, de variedade. E que essa burocracia seria justamente essa fonte de alienação. E que isso fica mais nítido naquilo que chamamos de países subdesenvolvidos. Que esse processo ele é muito mais brutal na América Latina, muito mais brutal no continente africano, muito mais brutal na Ásia, ou seja, e no leste da Europa também, evidentemente, do que nos chamados países centrais, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, etc. E que, portanto, no Brasil nós temos o que o Milton Santos vai chamar na página 24 de cidadãos de classes diversas, ou seja, nós temos um gradiente de cidadãos e cidadãs, né? Nós teríamos o que ele chama de os que são mais cidadãos, os que são menos cidadãos e os que sequer são cidadãos. E que, por isso, o caso brasileiro precisa ser analisado assim. O que o Milton Santos está trazendo aqui, basicamente, é um pressuposto metodológico de como estudar a cidadania sob a perspectiva social, econômica e territorial. Ele está dando, entre aspas, a receita do bolo de como se fazer esse estudo. Muito bem. E que por que o Brasil tem uma particularidade? Por um motivo muito simples. O Brasil era um país até a década de 40 e ele se metamorfoseia, ele se transforma de uma maneira muito brutal e muito rápida até a década de 70. Segundo Milton Santos, foram 30 anos em que nós tivemos migrações muito brutais, desenraizadoras, uma urbanização que foi galopante e que concentrou as pessoas nas metrópoles de uma maneira muito forte. O Brasil deixa de ser rural e se urbaniza numa velocidade muito alta. O crescimento econômico em determinados momentos
ao longo desse período também foi algo delirante, ou seja, foi algo muito acelerado. A mídia se concentrou bastante. Nós tivemos a degradação do ensino. Tivemos, inclusive, ao longo desse período, um regime repressivo bastante violento e bastante brutal também. E que, no fim das contas, nós tivemos aquilo que o Milton Santos vai chamar de entronização do egoísmo como uma lei superior. Afinal de contas, o que ficou, infelizmente, claro nesse período foi que as pessoas buscaram a ascensão social no ponto de vista da competição, e não da cooperação, não da solidariedade. E que, portanto, ao invés de termos a formação de um cidadão, nós tivemos a de um consumidor. E o Milton Santos completa dizendo que aceita ser chamado de usuário. Muito bem. E é muito curioso, né? A gente vê que os serviços públicos nos chamam de usuários. Vários deles, inclusive. O usuário de transporte de passageiros, o usuário do serviço de energia elétrica, o usuário do serviço de abastecimento de água, etc. e tudo mais. E que, portanto, no caso brasileiro, nós vamos ter a classe média nascendo sob este paradigma, e que, portanto, ela será influenciada por ele. E que o chamado milagre econômico que vem no comecinho da década de 70, na verdade foi o contrário, não teve nenhum tipo de milagre. O que ele fez foi, de forma seletiva espacialmente, aprofundar as desigualdades, seja dentro da própria cidade, seja entre cidades diferentes, e que o chamado milagre econômico, no fim das contas, anulou as liberdades civis e aumentou a pobreza. Ao contrário do que sempre costuma ser dito no senso comum, no discurso corrente de que foi o período da economia brasileira em que tivemos um crescimento bastante robusto do produto interno bruto, isso não se refletiu nas melhorias das condições de vida e no exercício da cidadania. Pelo contrário, foi o inverso. Por fora, milagre, por dentro, tragédia. Acho que essa é uma boa metáfora para a gente definir esse período da história do Brasil. E que é muito importante, sobretudo para o nosso Rede de Mobilidade e Periferias, a gente pensar nessa oração, nessa frase que o Milton Santos deixa, que na página 27 ele diz o seguinte, se me permitem, além do que, para os seus moradores menos móveis, a cidade é impalpável, ou seja, a gente não consegue tocar, a gente não consegue usar. Ela, porém, impõe-se como um amontoado de signos aparentemente desencontrados, agindo, no entanto, em concerto, para limitar mais do que para facilitar a minha ação, tornando-me impotente diante da multiplicidade de coisas, das coisas que me cercam e de que posso dispor. Isso aqui a gente pode traduzir uma série de exemplos. Não adianta nada uma cidade como São Paulo, por exemplo, oferecer uma possibilidade de cinemas, teatros, uma possibilidade de parques e de restaurantes e bares, sendo que muitas vezes grande parte da população mora a 2 horas do centro. E que nos finais de semana o tempo de deslocamento aumenta. Né? Então, no limite, cidade para quem? Acho que essa é a pergunta que a gente faz a partir dessa oração. Para quem mora no centro expandido, talvez, na melhor das hipóteses, ou para quem tem um automóvel particular e tem condições de fazer o deslocamento, porque muitas vezes não basta ter o veículo, tem que ter a condição para fazer. E que se você está na região metropolitana, sobretudo, você está excluído, alijado desse, entre aspas, cardápio de possibilidades que São Paulo oferece. Então a gente faz a pergunta, ok, a cidade tem de fato uma oferta cultural, uma oferta de entretenimento bastante ampla, mas para quem? Né? E que, portanto, isso contribui, né, a um processo que se associa à ampliação do consumo de massa, porque no limite é muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais interessante, sobretudo aos grandes agentes econômicos, que as periferias consumam aquilo que a mídia impõe. Porque, caso contrário, caberá ao poder público e caberá também a esses agentes levar outras possibilidades, levar outros caminhos, levar outros elementos para as áreas mais afastadas. Construir os cinemas nas áreas mais afastadas, os parques, as bibliotecas, etc. e tal. Então é muito cômodo você implantar essa cultura de massa, porque você cria uma falsa sensação de satisfação e de que, portanto, não há necessidade de ter esses equipamentos culturais
nas áreas mais distantes do centro. E que, portanto, a mídia teve um papel decisivo nisso. A gente vê a presença, claro que aqui na época o Milton Santos não estava falando em rede social, evidentemente, mas a gente vê uma presença muito forte de um padrão de consumo que ele é difuso em grande parte da cidade e das cidades Brasil afora. E o mais curioso é que durante esse processo de fabricação e de construção dessa cultura de massa, a gente vai ter justamente o seguinte: a urbanização fundada no consumo, e a cultura popular vai ser substituída pela de massas, ou seja, o espaço que o Milton Santos põe, entre aspas, como selvagem, é um espaço que agora vai enquadrar e vai limitar as expressões populares. E que a sociedade, que deveria surgir como uma sociedade de massas, de fato, plural, diversa, vai ser uma sociedade alienada. E que no lugar do cidadão vai surgir o consumidor insatisfeito e, por isso, fadado, votado, colocado a ser consumidor eternamente. Tá? E que essa força da alienação virá também dessa fragilidade dos indivíduos. É um processo de fragilização que faz com que eles permaneçam alienados e que não saiam dessa condição. E que aquilo que a gente tem de tentativa de contraponto, tentativa de inovação, tentativa de fuga e de saída, é sempre algo local ou setorial, basicamente. E pulamos, portanto, para o último capítulo, denominado Território e Cidadania, que ele vai dizer justamente o seguinte: aqui nós temos uma associação muito íntima entre essa difusão da cidadania e os aspectos locacionais, ou seja, que nós temos, em decorrência da concentração populacional em determinados centros, que nós temos, em consequência da falta de serviços, tanto públicos como privados, em determinadas áreas, justamente a diminuição da cidadania para uns e o aumento para outros, sobretudo a diminuição para uma maioria. E ele tem uma frase brilhante na 140 que ele diz o seguinte, parece até uma metáfora, mas é uma frase brilhante que ele vai dizer que para muitos a rede urbana existente e a rede de serviços, que são coisas diferentes, mas estão articuladas umas com as outras, são reais para outros. Por isso, são cidadãos diminuídos e incompletos, ou seja, são poucos que têm de fato acesso a essas redes. Grande parte não tem, grande parte está fora de todos esses processos. Porque muitas vezes você não tem o serviço e o bem naquela área. E se você tem, você não pode alcançá-lo, ou por conta de dinheiro, ou por tempo. Então não adianta. No limite, você ter aquele serviço se ele não é acessível para todo mundo. E que, portanto, o que ele chama de valor de cada pessoa passa a funcionar em função do lugar que ela vive. E que essas distorções precisam ser corrigidas, em nome da cidadania. E na 141 ele trabalha com essa ideia de que a localização das pessoas no território é, na maioria das vezes, produto de uma combinação entre as forças do mercado e as decisões do governo. Que não é simplesmente um direito, uma liberdade de escolher onde se mora. Eu fico perguntando, quantos queriam realmente morar a 3 horas do centro de uma metrópole? Ou quantos queriam morar na metrópole? Boa parte dos fluxos migratórios vem até no sentido do que um autor marxista francês chamado Jean-Paul de Gondomar fala, que é a mobilidade do trabalho. Você não migra por um sonho, por um desejo, por um anseio. Você migra para trabalhar. No limite, numa abordagem marxista do fenômeno, a migração é busca por trabalho. Então, se a gente amplia essa pergunta, por que você se deslocou de um local para o outro? Grande parte das respostas, no limite, será em relação ao trabalho, se não todas, Nessa abordagem do Jean-Paul de Gondomar, são todas. Todo e qualquer fluxo migratório tem a ver com trabalho, no limite. E que grande parte desses fluxos migratórios tem como resultado algo que independe da vontade das pessoas. Muitos não queriam ter migrado para São Paulo década de 70, 80, 90, mas estão aqui até hoje. Tá? Bem, e que, portanto, nós vamos ter, diferentemente dos países capitalistas não avançados, dos subdesenvolvidos, os serviços públicos sendo providos de maneira plena. Ele vai dizer justamente o seguinte, que nos capitalistas avançados os serviços são, sobretudo, tarefa do poder público. E que a distribuição geográfica tem a ver com as necessidades das pessoas. Que quando você tem algum problema associado à distância,
isso é minimizado por transporte, isso é minimizado por serviços de saúde, por serviços de educação que são gratuitos. Isso não é necessariamente um salário dado às pessoas de forma indireta. Isso é provimento de cidadania, das condições para que o exercício da cidadania seja praticado. E eu fiquei pensando aqui para o nosso caso da cidade de São Paulo, é muito curioso, né? Um sistema de transporte público que tem 5 linhas de metrô, uma linha de monotrilho, além das linhas de trem urbano, tem por volta de 1.100, 1.200 linhas municipais urbanas de ônibus, e não tem uma linha gratuita que interligue os hospitais. A gente não tem nenhum tipo de serviço que tem que ser gratuito para que as pessoas possam buscar atendimento médico, por exemplo. Não existe. Não existe uma linha, 5.110, né, falando o número lá do prefixo, a hospitais, centro, que realmente faça um circuito ali, seja pelas áreas mais centrais e que se conecte com os passageiros e passageiras da periferia para trazê-los para esse atendimento médico. Não existe. Né? Muitas vezes a viagem de um determinado bairro do município de São Paulo, não nem falando da região metropolitana, até o hospital dura 2 horas e meia. Isso quando consegue fazer esse tipo de deslocamento. Né? Coisa que, segundo o próprio Milton Santos, aqui nos capitalistas avançados, isso é amenizado. Né? Que no limite isso é a busca de uma equidade social e territorial. Né? E que, portanto, nós temos o poder público valorizando determinadas áreas para facilitar, para auxiliar os chamados agentes econômicos, e que isso tudo encarece os transportes urbanos, piora para os mais pobres o custo de vida, e que, portanto, a localização dos fixos geográficos, ou seja, daquilo tudo que está distribuído nas cidades, nas médias, nas pequenas e pelo território nacional como um todo, é algo anárquico, ou seja, é algo que obedece aos desejos dos agentes econômicos capitalistas. A localização é definida por quem tem o poder econômico, e não pela necessidade da maioria, e não pela necessidade da população. Então, ele diz que esse empobrecimento pela economia, ou seja, pelo mercado, você pode reunir o empobrecimento pela organização ruim do território por parte do poder político. E aqui no final ele vai fazer uma análise mais aprofundada a respeito de planejamento. Para quem que é o planejamento? O planejamento é para o povo? O planejamento é para o exercício da cidadania? O planejamento é feito, basicamente, para atender aos anseios e aos desejos dos grandes agentes econômicos, e que quando há uma política de planejamento popular, ela sofre bastante represália, ela sofre bastante crítica de quem tem o poder econômico nas mãos. E uma frase bastante importante que o Milton Santos diz na página 143, indo para 144, é que morar na periferia é se condenar 2 vezes à pobreza. E que essa pobreza é gerada pelo modelo econômico, segmenta o mercado de trabalho e as classes sociais. E que está superposta a ela a pobreza gerada pelo modelo territorial. É aquilo que eu comentei lá no começo da apresentação, que o Milton Santos amarra uma coisa com a outra. E que, portanto, a pessoa é mais ou é menos pobre pelo lugar que ela mora. Porque você perde ou ganha acesso a um determinado serviço público. E que muitas vezes você paga por algo que poderia ser gratuito. E que o Milton Santos encerra esse raciocínio dizendo que é impossível imaginar uma cidadania concreta que possa abrir mão do componente territorial. E ele também dá um exemplo das cidades menores, que faz com que as pessoas também não consigam ter o exercício da cidadania, porque muitas vezes essas cidades estão fadadas, estão condenadas a não mais crescer, a não sair daquele patamar demográfico e territorial. Ele diz isso porque é muito comum em cidades menores a gente ter o provimento de algum serviço, sobretudo um serviço privado, né, sobretudo algum tipo de loja, supermercado, etc. e tal, e ele fechar por falta de demanda, né, por não atingir, aquele limiar mínimo para se manter em funcionamento, e que, portanto, quando isso acontece, você tem o fechamento desse serviço e as pessoas perdem aquele acesso que elas tinham.
E que se você tem um serviço eficiente de transporte, uma política territorial que garanta o exercício da cidadania, você não teria esse tipo de problema. E que, portanto, não se justifica, né, que, por exemplo, uma pessoa doente deixe de ser tratada por não ter dinheiro. E que também é inadmissível que essa pessoa não consiga atendimento médico por distância, que foi o que aconteceu na pandemia. O próprio IBGE lançou um estudo em 2020 de que o brasileiro estava a uma distância média de quase 70, 80 quilômetros de um hospital, porque você tem muitas cidades pequenas no Brasil que não tem hospital. E que muitas vezes o deslocamento é de 100, 150, até 300 quilômetros, dependendo da situação, para se chegar a uma unidade de atendimento com maior grau de complexidade. Isso é bastante comum no interior do Brasil, né? Ao mesmo tempo que falta na metrópole, falta nas cidades menores também. E que, para encerrar, ele vai dizer justamente o seguinte, que nós também temos questões atreladas ao próprio processo de redemocratização, né, porque ele vai fazendo esse debate justamente com aquilo que estava em ebulição no território brasileiro à época, e que ela não é completa, ela não ficará completa enquanto todas as pessoas não forem consideradas cidadãs, independentemente de onde elas estejam. E que, portanto, ele vai dizer que algumas desigualdades sociais são, em primeiro lugar, territoriais, porque tem a ver com o local que a pessoa se encontra. E que o cidadão é um indivíduo naquele lugar. E que a república só vai ser democrática quando considerar todas as pessoas como iguais, todas as cidadãs, todos os cidadãos como iguais, independente de onde eles morem. Porque, de fato, exercer a cidadania em São Paulo é uma coisa, exercer a cidadania em Alta Floresta, norte do Mato Grosso, é outra. E assim a gente pode sair fazendo exemplificações todo o território nacional. E por fim, porém não menos importante, ele vai dizer que uma grande tarefa do final do século XX, que se estende ao XXI, evidentemente, é criticar esse consumismo e trazer o reaprendizado da cidadania, e que são coisas diferentes, mas que não podem caminhar de forma separada. E que a gente tem que também entender que muitas vezes moradia, automóvel, etc., não são produtos, né? E que são elementos importantes para o exercício da cidadania, sobretudo a moradia, o transporte, a educação e a saúde. E que a própria educação também precisa ser encarada de outras formas, porque ela é vista como mercadoria. A educação, infelizmente, acaba por reproduzir e ampliar as desigualdades, e que, portanto, ela é eminentemente profissional, ela é eminentemente preparadora de futuros consumidores e não de cidadãs e cidadãos, e que, portanto, como ele mesmo diz, cria, afinal, gente deseducada para a vida, né? Que o nosso sistema educacional atual prepara, basicamente, pessoas para o mercado de trabalho e não para serem cidadãs e cidadãos. E que, por isso, a gente não pode confundir cidadão e consumidor, porque aquilo que era para ser, de fato, direito pessoal se torna conquista pessoal e não direito social. E que mesmo a política vai ser uma função do consumo. Que a ideia é que nós tenhamos o morador cidadão e não o proprietário consumidor. Porque aí quem não é proprietário não tem acesso a um serviço básico, não tem acesso à moradia, não tem acesso à saúde, lazer, etc. e tal, cultura, educação, aos transportes. E que por isso nós precisamos sair desse debate de individualidades e de competição para construir algo coletivo que priorize, sobretudo, o exercício daquilo que nos é de direito, já quando nascemos e quando começamos a aprender que é a cidadania. E não simplesmente essa luta desenfreada e, infelizmente, muito incentivada e fomentada pelas redes sociais, pela comunicação como um todo, de que prosperidade significa possuir, quando, na verdade, prosperidade deveria ser a plenitude da cidadania para todas as pessoas. E uma última frase dele, ele diz o seguinte: ficar prisioneiro do presente ou do passado é a melhor maneira para não fazer aquele passo adiante, sem o qual nenhum povo se encontra no futuro. Então, quando ele traz essa frase, ele está dizendo o seguinte, que você precisa refletir sobre o estado atual das coisas
e buscar a saída não com base naquilo que tem sido feito, mas sim com base nessas proposições que buscam justamente ampliar os acessos e ampliar os direitos a todas as pessoas. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Lucas Matos, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste, da Unifesp, e bolsista de extensão pelo Grupo Rede Mobilidade e Periferias. Este é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Ponto de Partida. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade e Periferias nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube, para estar sempre atento às atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio.